Fala, Rede Demil, aqui estou de volta nesse estúdio lindo, o local onde a gente grava o nosso podcast livre de prescrição e realizado por uma companhia pra lá de incansável. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao 5º episódio do podcast Fala, Rede Demil. Hoje eu tenho comigo duas mulheres poderosíssimas. Uma delas é a líder dos processos de desenvolvimento dos colaboradores do Grupo Profarma. E a outra lidera a execução das ações sociais de meio ambiente e também ações de governança. Bom, vamos lá. De um lado, tá ela, diretora da área de CGG, Cultura e Gestão de Gente. E do outro, Débora Biermarker. Olha aqui, até o final eu prometo que vai sair certo. E Débora é diretora de ESG e presidente do Instituto Profarma. Gente, sejam bem-vindas. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu tenho absoluta certeza que será um papo muito produtivo e informativo. A Muito gente obrigada. que agradece o convite. Obrigada É um prazer pelo estar convite. aqui. Lilian, ela tem 3 anos de companhia, passou boa parte da sua vida profissional atuando no varejo, foi vendedora, trabalhou com treinamento e seleção de pessoas. E uma curiosidade, é jornalista de formação. Que surpresa boa! Coleguinha, é assim que a gente se chama, coleguinha, que surpresa boa. Muito obrigada, Lilian. Obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui em parceria com a Débora, então é sempre mais prazeroso ainda. Então, super obrigada pelo convite. Mas olha, para começar esse bate-papo, fala um pouco de você pra gente. Eu falo. Eu comecei, como você estava comentando, né? Eu comecei muito nova no varejo, eu fazendo faculdade, estágio, falei, vou trabalhar em varejo. E aí comecei com 17 anos, trabalhando em loja mesmo, como vendedora, fiz toda a carreira de varejo. E com o tempo, quando eu percebi, depois de alguns anos trabalhando em loja, quando eu vi, eu estava treinando, quando eu vi, eu estava selecionando gente. Eu costumo brincar que o Recursos Humanos me escolheu. Eu não escolhi Recursos Humanos, né? Naturalmente, quando eu vi, eu estava atuando, né, com Recursos Humanos. E aí, depois de alguns anos trabalhando em varejo, eu empreendi e abri uma consultoria minha. A gente, quando tem seus 20 e poucos anos, a gente não tem muita responsabilidade, nem noção do que a gente faz. Então, eu criei uma consultoria com uma sócia e durante 12 anos eu dei consultoria de treinamento, desenvolvimento e seleção para redes de varejo. Então, para tudo que você falou assim, a gente quando tem 20 anos, a gente não tem muita responsabilidade. Não, muita responsabilidade você tinha, porque 12 anos é uma história. É uma história. Foram muitos anos prestando serviço, né? Prestando atendimento. Quando eu falo que não tinha muita responsabilidade, porque a gente não tem noção de consequência, né? A gente é meio que corajosa e bota, e vai e não tem noção do que vai vir depois. Acho que e eu a acho gente que não isso tem filhos, né? Família, A gente é destemido. A gente é destemido. É quase que uma característica profissional nossa, né? E aí, depois de 12 anos prestando consultoria para empresas de varejo, e aí é muito bacana, porque tendo acesso, né? Muita empresa familiar, sempre tive muito contato com empresa familiar, então você tinha acesso ao dono, você tinha acesso a altas lideranças, então você tem acesso muito nova à estratégia, a informações, então acaba que a gente amadurece bastante, né? Com esse contato com esse tipo de pessoas, né? E aí, depois de 12 anos, acabou que eu engravidei. Tive meu filho. Hoje eu tenho o Rafa, que eu acho que é o meu papel principal de vida, né? E se emociona. É Os ser olhinhos mãe, chegam, ficam é a alegria da minha vida. É o Rafa eu que também, tá com 16 anos. E aí, quando eu engravidei dele, depois que ele nasceu, eu falei, cara, eu acho que tá na hora de mudar. Eu sempre gostei da inquietação, sempre gostei do friozinho na barriga saudável. E aí já estava muito decorado os treinamentos, eu estava numa zona de acomodação. E aí sim, eu resolvi migrar para uma carreira de executiva, de fato, ir para uma empresa trabalhar. E aí comecei como uma gerência de recursos humanos, passei 4 anos numa companhia, depois migrei para uma outra companhia onde eu permaneci por 9 anos, chegando ao cargo de diretoria. E aqui estou eu há 3 anos, numa empreitada com muita energia, né? com muito trabalho, 3 anos que eu costumo dizer que parecem 10, mas muito feliz com tudo que a gente vem realizando por então aí. já está comemorando, né? Já estou comemorando junto, é isso. E agora nada mudou, né? Você está em algo completamente família. Eu acho que agora é o melhor dos mundos, porque a gente tem um pouco de cultura familiar ainda da gestão próxima, que é muito legal, porque você está muito próximo das pessoas e
e muito próximo, né, dos familiares, mas, ao mesmo tempo, tem todo um trabalho super bem organizado de governança, porque são empresas de capital aberto. Então, a gente tira o melhor dos dois mundos, né? O melhor da organização, da governança, com tudo, com processos muito bem organizados, estruturados, e, ao mesmo tempo, perto das pessoas ali que o coração bate forte, que o olho brilha, que tem a emoção. Então, eu diria que é a reunião das melhores características de uma empresa familiar com uma empresa profissionalizada, né? Que não tem a família no trabalho. Olha, agora, a nossa outra convidada, eu peço desculpas a você, mas a sua atribuição é a que me chama mais atenção, é a que me agrada mais, porque Débora iniciou sua caminhada no Grupo Profarma em 2006, momento em que estruturou as primeiras ações sociais da companhia, correto? Correto. Mais precisamente na Profarma Distribuição. E também uma das responsáveis pelo desenvolvimento das ações do Instituto Profarma. E olha que a gente já ouviu muito falar desse tema aqui, mas a Débora vai se apresentar e falar um pouco mais pra gente. Seja bem-vinda, Débora. Muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar falando com vocês, principalmente com a Lilian, que a gente faz muita coisa junto, muitos projetos juntos. Vou confessar uma coisa pra vocês, eu já vi que todos que vêm aqui é duplinha. É uma duplinha, assim, sabe? Estão sempre juntinhos, são afinados. O Sami com o Palito. O Palito, que eu chamava o tempo inteiro de... Como, Humberto, que eu chamava? Até me perdi, mas não saía Palito. Mas no final saiu. Desculpa, meu amor. Engraçado que a gente participou de uma reunião juntas semana passada e ela saiu da reunião assim, eu sei que você está pensando, eu te conheço. Olha, que afinidade, né? A gente tão bom, desenvolve. Né? Trabalhar assim. Mas me fala um pouco sobre você, Débora. Bom, na verdade, eu passava minhas férias na Profarma, né? Quando tudo começou. E em 2006, eu retornei de um período, assim, que eu resolvi... Sabe quando você tira, assim, um período para viver um papel? Eu queria viver um papel de mãe, intensamente. Foi por isso que tudo se organizou para eu voltar em 2006, com a criação do Instituto Profarma. Meu pai, que é o fundador do grupo, sempre se preocupou em ações de filantropia, mas a gente precisava botar um pouco de estrutura, sabe? Criar campanhas anuais, começar com um grupo de voluntariado. Então, a gente fez isso tudo com a minha volta para a companhia, porque é importante, vocês sabem, como mães, é um momento que a gente precisa viver intensamente. Eu precisava muito desse tempo, e eu tenho 2 filhos, Daniel e Daphne, e também tenho uma netinha. Então, assim, a gente vê bacana como é importante a criação, né? Muito. Então, importante. Gente, eu nem sei o que dizer, porque estar à frente, assim, de 2 mulheres responsáveis por coisas tão importantes que já ouvimos nesse estúdio, porque batemos um papo com diversas pessoas que já passaram por aqui durante os episódios anteriores, como o Sami, o Palito, a Isabel, a Vivi, a Vanessa, o Lívio, o Benzinho, o André. E todos, absolutamente todos, falaram muito o quanto a Rede D1000 se preocupa com pessoas, sabe? Isso foi algo que me chamou muita atenção. Mas para a gente dar prosseguimento, quem pode me falar o que é ESG? Eu. Mais profundo, assim. ESG. Isso é uma sigla que quer dizer meio ambiente, social e governança. A gente entendeu por que assim, na minha concepção, o social e meio ambiente precisam caminhar juntos. Não dá para ser separado. E a base de tudo, para que tudo aconteça, é a governança. Então, a gente mudou o nome da diretoria para ESG. Começamos a mapear muitas coisas que a gente fazia na companhia que tinha impacto positivo no meio ambiente, mas a gente não tinha essa consciência. Então, assim, a gente já começou a colocar uma cultura um pouco mais de ficar ligados mesmo, né, com o que a gente está consumindo, o que a gente podia evitar. Então, ESG é um tema que
está muito falado hoje no mercado e ele veio para ficar, não tem mais volta, né? Com certeza. Eu imagino que, assim, ao longo dessa trajetória, vocês tiveram grandes desafios, né? Como se sentem sendo líderes de ações tão importantes, de áreas tão importantes? Acho que desafio a gente tem todo dia, o dia inteiro, né? Eles só vão mudando. Concordo. E eu, de verdade, eu acredito nisso de verdade, assim, por mais que a gente esteja liderando esses temas, né, tão importantes para a companhia, eu acredito muito que a gente não faz nada sozinho, de verdade, na prática, né? Então, eu entendo que o primeiro ponto é a gente ter pessoas muito legais junto com a gente, tanto no time da Débora, tanto no meu time, e a gente ter pessoas pela companhia dos negócios percebendo também o valor, né? A nossa companhia é uma companhia de muita execução, né? Uma companhia que acredita muito em números, em dados. Então, acho que o grande diferencial que a gente tem feito e que tem ajudado é a gente conseguir contabilizar e a gente conseguir medir o que a gente vem fazendo, né? Quando eu tenho números, tenho dados, tenho fatos, eu mostro que, de fato, eu vou agregar valor para os negócios. Né? O tema sustentabilidade, o tema gente, ele é muito perigoso de ser transformado num tema subjetivo, um tema que a gente não possa medir. Então, pelo menos dentro de CGG, né, e a Débora também, com certeza, a gente sempre tem muita preocupação de como que eu vou mostrar isso para a companhia e como que eu vou fazer algo sustentável, que a gente não tenha soluços de ações, mas que não sejam sustentáveis a médio e longo prazo. Acho que esse é um ponto muito importante. Agora, em termos de responsabilidade que você comentou, né? Não sei se a Débora concorda comigo. Eu acho que é tão orgânico o dia a dia e as necessidades naturalmente surgem que a gente vai fazendo e naturalmente os planos de ação vão surgindo e os resultados vão aparecendo. Mas assim, Lília, concorda comigo que vocês são líderes de processos que promovem a cultura, sabe? Que promovem um olhar diferenciado das pessoas. Vocês concordam? Sim, eu concordo. E como que vocês enxergam? Como vocês veem? Você, Lília, como que é esse processo para você contratar uma pessoa e posteriormente você dar prosseguimento, sabe? A essa visão, porque as pessoas é algo que precisa ser alimentado. Verdade. Como eu estive lá na sede e eu vi que estava tendo uma exposição, né? Sim, muito linda. Vamos Muito falar linda. nela no final, que a gente tem muita coisa para falar. Muita assunto, coisa. né? Muita coisa. Então, assim, é isso, sabe? É alimentar isso nas pessoas que são contratadas. Não é simplesmente ser contratada para o grupo Profarma. É você alimentar essas responsabilidades sociais e diversas, né, na mente das pessoas. Eu acho que vale a gente colocar, assim, há algum tempo atrás, né, em 2020, no meio da pandemia, a gente fez um trabalho muito forte de revisão de cultura. A gente tem uma cultura muito nossa, assim, muitas coisas muito bacanas que já existiam e a gente vem cada vez promovendo mais o que a gente tinha de bacana. Então, nessa revisão cultural, ficou muito claro o que a gente acredita, o que a gente não acredita. E junto com essa revisão, a gente também criou um perfil de liderança do que a gente precisa para o grupo, pensando aí nos próximos 10 anos de DEMIL, pensando nos próximos anos do grupo e da rede DEMIL especificamente. Então, hoje, quando a gente vai fazer uma seleção de gente, seleção de pessoas, a gente sabe o que a gente quer. Né? A gente tem que tomar cuidado só para poder ter a diversidade, que a gente vai falar daqui a pouquinho com certeza. Não adianta eu trazer todo mundo igual, numa forma, eu preciso ter um público diverso. Mas, ao mesmo tempo, tem valores, tem crenças que a gente não abre mão. Então, eu costumo dizer, quando a gente vai selecionar pessoas para trabalhar na Rede DEMIL, para trabalhar nas lojas, para mim é inegociável que as pessoas precisam necessariamente gostar de gente. Eles estão na frente da loja o tempo todo, eles estão atendendo o público. Nem sempre essas pessoas que entram em loja, na farmácia, estão no meu melhor momento. A pessoa pode estar com uma dor, a pessoa pode estar passando por um momento difícil. Então, gostar de gente e gostar de se relacionar é inegociável. E como é feito esse processo seletivo? A gente tem um processo hoje bem detalhado, a gente tem algumas etapas do processo, então tem uma dinâmica de grupo, tem entrevistas individuais, a gente hoje tem uma selecionadora especialista por cada bandeira, porque não necessariamente o perfil que eu vou contratar para Drogas Mil é o mesmo perfil da Rosário, por exemplo. Então a gente tem hoje pessoas de CGG especializadas nas bandeiras, que cada vez se aprofundam melhor no perfil
e que conhecem o time, porque às vezes eu preciso saber qual é o mix que eu preciso ter nessa loja. Então, talvez eu já tenha uma pessoa nesse perfil na loja, eu preciso de um outro perfil para completar esse time, né, as competências desse time. Mas eu acho assim, se eu pudesse simplificar para ser uma resposta objetiva, é gostar de gente, gostar de conversar, gostar de se relacionar. Se tem que ter uma competência técnica, eu tenho que saber sobre um produto X, eu tenho que saber sobre alguma coisa específica, a gente ensina. Agora, gostar de gente, se relacionar, ter o prazer de estar com o público, isso é inegociável, a gente precisa necessariamente ter na seleção. E saber respeitar também, né? Saber respeitar. Respeitar a pessoa como ela é, Perfeito. com as suas diferenças. Perfeito. Né? Perfeito. Eu acho que isso foi dito, assim, pela maioria dos convidados que passaram por aqui. A maioria. Todos citaram. E, assim, o que continua me chamando a atenção hoje é nosso 5º episódio desse podcast, comemorativo, né? E o que continua me chamando a atenção é que parece que todos falam a mesma língua. É muito alinhado É culturalmente. muito alinhado. Tá tudo muito alinhado. São todos muito alinhados, Tá. assim. Mas aqui, produção, ó, avisa aí que pelo que eu tô vendo, isso aqui vai passar do tempo. Esse nosso episódio vai passar do tempo, porque tem muita coisa bacana aqui para falar. E eu tenho uma curiosidade. Como que é feito, assim, as ações? Quantas vocês estão em conjunto? Quantas ações? Na verdade, a gente começou um tempo atrás, como a Lilian falou, um processo de cultura, de revisitar a nossa cultura. E isso acabou gerando uma sequência de coisas que aconteceram. Nós fizemos um censo, nós começamos a ter uma consultoria que nos orienta a questão da diversidade e inclusão dentro do grupo. Então, a gente começou a identificar muita coisa, projetos que a gente poderia estar desenvolvendo juntos, e a gente faz dessa forma, né? Então, a gente identifica alguns projetos a gente faz para o grupo e outros projetos, lógico, focados só para a rede DEMIL. A gente tem muitos temas em comum. E como a gente gosta de trabalho de uma forma colaborativa, a gente acaba meio que se ajudando e se consultando em muitos temas, né? E juntas a gente vai pensando. Enfim, a gente tem a área de comunicação institucional, que também é muito parceira, que também está sempre muito junto com a gente, né? Então a gente vai construindo esse plano de trabalho. Débora, qual a importância das ações da ESG para o Grupo Profarma e para a rede DEMIL? Enfim. Bom, primeiro eu tenho que te dizer que isso está ligado à primeira pergunta que você fez, a questão de líder, né? De como a gente se vê como líder no que faz. Hoje, como eu falei, o ESG é uma coisa que não tem mais volta. Todas as companhias estão pensando a respeito de sustentabilidade, elas precisam se posicionar com relação a isso. É importante que o grupo mostre o que ele está fazendo, que ele comprove através de dados. Assim, eu vou falar do relatório de sustentabilidade depois um pouquinho para vocês, mas a gente já divulgou um primeiro ano passado, que comprova tudo o que a gente vem fazendo. Mas eu também entendi que a responsabilidade social, que antes era uma coisa da família, né, ela acabou se estendendo e se multiplicando para a companhia como um todo. Muitas pessoas queriam fazer ações sociais, não sabiam como. Muitas pessoas hoje se importam, né? Quando fazem um processo de seleção, ficam felizes porque tem uma área de responsabilidade social forte no grupo. Então, assim, me sinto uma pessoa... Eu estou no lugar certo, eu amo aquilo que eu faço, eu tenho brilho nos olhos e eu sei que aí, como líder, eu tenho um trabalho que ele é uma parte trabalho, sabe? Aguerrido. A outra, ele é inspiracional e não tem jeito. Eu entendo que essa é a minha missão de vida mesmo. Gente, eu tenho que confessar uma coisa para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, que nós batemos um papo... Acho que tem 2 semanas, né, Débora, Lília? Sim. E eu fiquei ouvindo, e eu falei assim, gente, em que momento eu vou conseguir falar com a Débora sobre o Lar Maria de Lourdes? E, para minha surpresa, quando eu citei, o grupo já ajuda o Lar Maria de Lourdes. Mensalmente, com doação de proteína. De proteínas, que coisa linda. Já há 17 anos, né? Olha aí, eu cheguei muito tarde, né? O Instituto existe há 17 anos e o Lar Maria de Lourdes foi um dos primeiros também a estar com a gente. Olha que lindo, gente. Parabéns, parabéns. Vocês estão, assim, de parabéns, realmente, porque que lindo, que lindo.
Então, e não só esse é um dos que eu sei, sim. né? E como a ESG é uma área que ela é transversal pela companhia, né? A gente interage muito. A minha área interage muito com as outras áreas da companhia. Então, a gente consegue disseminar essa cultura, a gente consegue multiplicar esses valores diferentes, né? Vamos pensar muito no meio ambiente. Então, assim, acho que tem sido bacana. E até para mim, né, como líder, conhecer muita coisa de outras áreas que eu não conhecia. Eu acho que aqui tem um ponto que é super importante e relevante colocar. Quando você olha o mercado, a ESG está super em alta, né? Todo mundo trabalhando ESG, todas as empresas preocupadas com a ESG. E aqui tem uma característica que eu acho que é o que talvez que mais me encante, é que é genuíno a preocupação e genuína a vontade de fazer o bem, a vontade de apoiar quem precisa. Verdade. A mesma coisa para diversidade e inclusão. A gente aqui não quer fazer nada porque está na moda, a gente aqui não quer fazer nada porque vai ficar bonito no LinkedIn. A gente quer fazer porque de verdade a gente acredita que a gente tem que fazer. A consequência de aparecer no mercado, ótimo, mas não é isso que nos move, né? Eu acho que isso é um ponto muito relevante de colocar. A gente faz porque a gente realmente acredita. Porque realmente a gente acha que tem que ser assim, né? Sim. Eu acho que esse é um ponto Lília, importantíssimo. Pegando esse gancho, me falaram muito sobre o treinamento com os colaboradores, né? Como é realizado esse treinamento? A gente tem o que a gente chama de jornada, né? O colaborador passa por várias etapas dentro da empresa conosco. E o método CAB é a técnica que a gente implanta na loja para um atendimento básico que a gente tem que dar para o nosso cliente que entra, né? Então, todos os colaboradores que entram na rede Demil, sem exceção, que estão em loja, passam pelo treinamento do método CAB. A gente tem um gerente, que é o Sérgio, com o time dele, de multiplicadores, que treina todo mundo que entra. E a gente, uma vez por ano, tem também as reciclagens que acontecem para quem já está na empresa e que precisa se reciclar. Então, o método CAB nada mais é que a nossa técnica para garantir um bom atendimento para quem entrar na loja. Inclusive, outro dia a gente estava até brincando, semana passada. A gente sabia que a gente sempre tem oportunidade de melhoria de atendimento. É normal, se relacionar com o público é difícil. Nem todo mundo quer ser atendido do mesmo jeito. Então, a gente tem que ter a sensibilidade, a percepção de como atender cada um, como cada um quer ser atendido, mas seguindo o básico, seguindo a técnica do que a gente, como empresa, acredita. E tem chegado vários elogios por vários canais. Isso faz o nosso olhinho brilhar. Quer saber? Nossa, meu olho deve estar brilhando, porque dá um orgulho enorme do que a gente vem brilhando. realizando. Então, é um time muito forte na ponta, cuidando das pessoas, treinando as pessoas. E aí é mérito do time, né? Não é mérito da Lilian, da Débora. É mérito do time que está ali na ponta todo dia, trabalhando muito e ralando muito para fazer isso acontecer. Então, é realmente um diferencial que a gente tem. Hoje eu estive na Farmalife. Me conta como é que foi. Hoje eu estive na Farmalife, do Shopping Tijuca. Legal. Com meu marido e meu filhinho. E é isso. É do jeitinho que vocês falam, sabe? Legal. Todos que passaram por aqui falaram, é assim. E sempre que eu fui lá para conferir na Drogas Mil, na Farmalife, até na Tamoio eu já fui. Lília, me fale um pouco da companhia, que é composta por mulheres, né? E a gente estava falando aqui sobre diversidade. Por diversas vezes, Lília, você citou sobre a diversidade. Como é o dia a dia, sabe? Agir com naturalidade e respeito a essa diversidade e as mulheres que estão ali exercendo suas funções com total eficiência. Esse é um dos projetos que a gente começou juntas, né? Junto com a área de comunicação da companhia. Então, a gente, através do nosso censo, a gente identificou que somos 60% de mulheres, né? E é importante que a gente faça com que essas mulheres cada vez mais consigam subir na estrutura, né? Mas é um projeto que a gente desenvolve a muitas mãos. Não é uma área, como a Lilian comentou, sabe? São várias áreas, são equipes trabalhando em conjunto. Aliás, eu adoro trabalhar em equipe. Então, para mim, é uma coisa que facilita muito, eu né? Também. Então, assim, diversidade é um tema que passou a ser muito falado dentro da companhia. E a gente começou a entender uma coisa que é importantíssima. A diversidade, ela traz a pluralidade. E a pluralidade, ela traz a possibilidade de você ter repertórios diferentes, vidas diferentes, experiências diferentes. E isso é rico, é criativo. E a pessoa feliz, trabalhando num ambiente em que ela é
aceita como ela é, da forma que ela é muito melhor. Ela fica feliz para trabalhar. Ela fica feliz para viver a vida dela sem se sentir mal, sem se sentir oprimida. Não é, Ela Lilian? consegue ser autêntica, né? E quando você tá na tua autenticidade, você vai ser natural. E naturalmente você vai dar o teu melhor, né? Eu costumo sempre dizer, quando a gente fala desse tema, né? E a gente ainda tem muitos desafios pela frente. E que bom que temos, né? Não que a gente tenha trabalho e é natural isso. Mas eu acho que a base de tudo, como a Débora comentou, é o respeito. Se a gente entende que você é uma pessoa, que eu sou outra e ela é outra, podemos ter diferenças e podemos pensar diferente, mas se a gente respeitar, tá tudo bem, eu não preciso concordar, eu não preciso ir contra, eu vou só respeitar. Caramba, ela tem um modo de enxergar que é diferente do meu. O que será que eu posso aprender com ela que eu ainda não sei? Então, acho que é muito desse caminho que a gente vem buscando. Óbvio que tem a diversidade, né, de público, né, enfim, de raça, de cor, de tudo, né? A gente quer, sempre falo, né, o que a gente quer é que a Rede Demil seja uma empresa bacana para qualquer um trabalhar. Não importa quem eu sou, que opção que eu fiz, de verdade, não importa. O que importa é que seja uma pessoa que tenha fit cultural com a gente e que possa dar o seu melhor. Mas olha, como mulher, eu tenho que confessar que as mulheres estão brilhando, né? Não, vamos combinar. E assim, eu fico muito feliz, sabe? Realmente, eu fico muito feliz em saber que a companhia respeita esses colaboradores, essas colaboradoras e mulheres, né? Exercendo papéis, assim, de grande importância dentro da companhia e com total eficiência. Aí eu quero saber de vocês. Isso gera orgulho para você, Débora? Gera muito, muito. Até porque, assim, primeiro nós somos maioria, não é? Aí. As mulheres estão brilhando. As mulheres, elas, assim, elas precisam entender que elas juntas, elas são mais poderosas. Eu acho importante que exista uma rede de apoio, uma troca. Eu sempre falo isso quando a gente faz algum trabalho com as equipes, né? Isso é muito importante. E a gente sabe que para a mulher é mais difícil, né? E a gente aprende, a gente tem colocado pessoas para nos ensinar, para falar sobre o tema. Mulheres normalmente são cortadas, né? Quando elas estão em algumas reuniões, as pessoas não deixam muito tempo para falar. Então, a gente aprendeu muito sobre isso. Mas a gente também aprendeu a se posicionar, Sim, né? Dá licença, agora é minha vez de concluir o meu raciocínio, Eu por lembro favor. você, tá? Eu lembro do nosso bate-papo que seu irmão chegou, se eu tô errada, e falou pra você, é você quem vai falar nessa reunião. Ai, lembra? Não era reunião, era 300 pessoas. Então, conta pra gente esse episódio. Esse episódio, eu acho que foi a marca, assim, o divisor de águas da minha vida, né? Quebrou todas as barreiras. Todas, assim. Eu sempre fui uma pessoa, assim, mais introspectiva, mais para quietinha. E quando a gente firmou a parceria com o Unicef, em 2019, a gente fez uma apresentação na Abrafarma de todos os nossos resultados. A Abrafarma é um encontro, né, de todas as farmácias, é um encontro que tem anual, né, em que cada rede apresenta o que vai ser feito no ano seguinte. E o que aconteceu foi que eu preparei toda uma parte de responsabilidade social para o Sami falar e poucas horas antes, assim, ele me chamou e falou, não, acho que você tem propriedade para falar melhor do que eu. Eu falei, mas agora, 2 horas antes, já falou para 300 pessoas? Eu falei... Não, então vai agora. E foi bacana porque a gente apresentou o que a gente faz, os nossos números, né? Depois a gente fechou a nossa apresentação com o Instituto Profarma e eu trouxe, à época, uma pessoa que era representante do Unicef no Brasil, que fechou a apresentação, né? Então, vendo tudo isso acontecer, eu percebo que o Grupo Profarma é uma companhia extremamente organizada, não é? E que detém, assim, indicadores que impressionam. Lendo o site de vocês, eu vi que no ano passado o grupo lançou seu primeiro relatório de sustentabilidade. A pergunta é, a Rede Demil um dia também vai ter esse relatório? Um relatório dela? Claro. Ano passado, a gente estava começando no assunto. A gente entendeu que a gente tinha muita coisa já sendo feita, mas... a gente também percebeu que era importante que a Rede Demil tivesse o dela como uma referência só dela. Então, esse ano a gente já está construindo, né? Estamos na fase
mais final, né? Vamos dizer assim. A gente espera que tudo dê certo. Até junho a gente vai estar divulgando o nosso segundo relatório. E a gente já vai fazer o da Rede Demil como uma referência ao grupo, para que, de fato, no ano seguinte, a gente faça totalmente apartado, né? E isso esse relatório é feito nos padrões GRI, que é globalmente reconhecido. Isso é muito bacana, é uma chancela bem legal para o grupo. E para a Rede Demil, principalmente. E a CGG? Também produz publicações como essas? A gente, na verdade, no relatório, tem uma série de indicadores que são de pessoas, né? Então, tem lá a quantidade de horas treinadas, quantidade de mulheres na liderança. Existe algum tipo de cartilha? Então, manual? Vamos dar um vocês spoiler, usam? então, é isso? Vamos dar um spoiler. Vamos para desenvolvimento dos Vamos dar um colaboradores? spoiler. Ela está perguntando. Vou ter que responder, Eu gosto, né? eu sou gosto transparente. Eu gosto do que é inédito. Então, vamos lá. A gente está falando, né, do trabalho de equidade, de diversidade, equidade e inclusão. A gente tem o Diversidade em Cena, que é o programa Guarda-Chuva, né? E agora, esse ano, assim, esse mês, né, já vou adiantar, dia 21 de junho, a gente vai ter um treinamento para alta liderança de gestão inclusiva, né, de liderança inclusiva. No treinamento, nesse dia, a gente vai lançar a política que já está escrita, que já está pronta, mas a gente vai lançar a cartilha de diversidade, equidade e inclusão do grupo, e que Rede Demil, obviamente, está incluída. E a gente vai lançar exclusivamente para a Rede Demil, nesse momento, os nossos protocolos de atendimento. O que é isso? A gente tem vários casos em que os colaboradores ficam na dúvida. O que eu posso falar? O que eu não posso falar? Como que eu tenho que atender nessa situação? Como eu não posso atender nessa situação? Então, a gente está saindo do forno, está nos finalmente, né, Débora? Está ficando linda a nossa cartilha. Está ficando lindo. Quanto tempo vocês estão em produção? Desde o início do ano. Final do ano passado, a gente estava acabando de escrever a política e a base da cartilha. E desde janeiro até agora, a gente está nos finalmente. É um trabalhozinho em dupla? Ou não, tem... um trabalhozinho muito maior. Nossa. Nós duas e muito mais. Tem toda uma colaboração aí. Mas a gente agora vai lançar e vamos ter o treinamento para todos os colaboradores do grupo, né? Do grupo da Rede Demil, né? De loja, né? De vendedores e times que atendem. E aí eu tô falando aí, sei lá, de 3 mil pessoas. A gente vai treinar as 3 mil pessoas. Ainda não sei como, tá? Mas a gente vai. Mas vai. Mas como você disse, eu gosto de desafios. A gente vai criar um protocolo de atendimento. A preocupação, ela não é só com os nossos colaboradores, não. Ela é para os nossos clientes. Isso. E vice-versa. Isso. Porque a gente tem, em função de casos que acontecem nas lojas, é que a gente está montando essa maneira, esse protocolo, né? De casos como reais, de casos né? reais que acontecem nas nossas lojas, para que nossos colaboradores saibam como se comportar numa situação dessa. Eu não lembro qual deles que relatou, mas um dos convidados que passaram por aqui falou sobre uma situação do remédio, que o cliente chegou até a loja e pediu uma medicação controlada e falou assim, mas esse remédio é falso. Nossa. Foi o Benzinho, acho que foi o Benzinho, que disse que o remédio era falso. E ele falou assim, senhora, só um momento, aquela tranquilidade para resolver a situação, e a situação que poderia ter sido bem estrondosa, ele conseguiu resolver com a maior tranquilidade. Então, essa é uma das características que me chama muita atenção nos colaboradores do grupo, perdão. Essa tranquilidade para resolver. Porque, na verdade, a lidar com o público por si só já é complicado, né? Você não sabe a emoção que o outro está sentindo, né? O relacionamento com o público já é difícil, né? E nesse momento que a gente tem temas sensíveis acontecendo, a gente, no mínimo, tem como dever preparar nossos colaboradores. No mínimo. Isso é o básico que é o mínimo que a gente tem que fazer, né? E daí a gente poder continuar evoluindo. E sabe uma coisa bem legal, Débora? Além de preparar para o ambiente de trabalho, vocês preparam também para ser pessoa. Porque é algo que flui naturalmente. Por mais que tenha uma cartilha, eles seguem com naturalidade, que a gente se sente bem, não é uma coisa forçada, sabe? E aí, eu queria falar com você sobre essa viagem que vocês fizeram, que teve essa exposição lá na sede, ao qual eu vi e fiquei encantada. Queria que você falasse um pouco pra gente como foi essa experiência de levar alguns colaboradores para fazer parte dessa missão
de solidariedade? Bom, aí o olho vai brilhar muito. Eu também. Vai brilhar muito. E aí eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, né? Nós firmamos parceria com a Unicef em 2019. Isso foi um orgulho para o grupo. Não é qualquer parceiro que a Unicef escolhe, né, para ser parceiro, literalmente. E a gente ficou muito feliz, né, com esse convite. A gente desenvolveu o processo para poder arrecadar essa doação no check-out das nossas lojas. Desenvolvemos isso no nosso sistema, para que o troco ou o arredondamento fosse doado para o Unicef. E a gente já repassou, desde 2019 até agora, mais de 6 milhões para o Unicef. Ano passado foram 2 milhões e 200 que a gente repassou para o Unicef. E a gente treinou essas pessoas também, né, para como abordar nossos clientes nas lojas, para que eles pudessem... como chegar no cliente? Vamos fazer uma doação para o Unicef, um projeto e tal. Eles tinham que conhecer o que era o projeto para poder pedir uma doação. E essas pessoas que se destacaram, né, gerentes de lojas, enfim, atendentes, eu sempre falei, eu vou levar vocês para fazer uma viagem para a gente ver esses projetos, aqueles que mais se destacarem. Mas aquilo ficou um sonho distante, porque veio pandemia, veio tanta coisa e, finalmente, a gente conseguiu, em março, fazer essa viagem. E a gente foi com pessoas que nunca viajaram. De avião, nunca entraram de avião. E foi assim, bacana. Foi muito legal a gente estar junto. A minha equipe tomou um cuidado incrível de fazer tudo para que eles se sentissem o mais acolhidos possível. E a gente vê a realidade de comunidades ribeirinhas, vê projetos de adolescentes. Eu acho que foi uma lição de vida para a gente, né? Para mim, foi uma concretização de um sonho, né? Que eu vejo que o Instituto, ele começou de uma forma, parceria com o Unicef, deu muita visibilidade para o Instituto, porque a gente fazia e não mostrava, e hoje a gente faz e sabe que é importante, porque assim, mostrando, a gente consegue parceiros, a gente consegue pessoas que querem ser voluntários. Eu comecei o Instituto com 15 pessoas voluntárias e hoje a gente tem mais de 300 pessoas na companhia, não só no Rio, né? O Instituto hoje tem um peso, são 50 instituições no Brasil que participam das campanhas que a gente faz do Instituto, e eu precisava mostrar isso também, né? Mas, para ficar claro, o Instituto não foi para a viagem do Unicef é outra coisa, tá? Que você me perguntou. É que eu me empolgo quando eu falo do Instituto. Fique à vontade. Aí eu falo, né? Assim, fique à vontade, nós queremos saber tudo. Então, vamos lá, para concluir do Instituto. No Rio, a gente tem 21 instituições, das quais 11 a gente garante segurança alimentar com doação de cestas básicas mensais. Então, o Instituto é uma coisa que a gente começou pequenininho e foi crescendo, e o Unicef deu para a gente essa visibilidade. Mas a exposição que você viu naquele dia foi o retrato dessa viagem, porque eu cheguei impactada. Eu falei, eu tenho que mostrar para as pessoas que estão aqui o que a gente viveu. Demais. Vocês não têm noção de que você ir numa unidade básica de saúde, você tem que ir de barquinho. Não é, sabe, é uma realidade dura, né? E que esse dinheiro que vocês ajudam a pedir no caixa muda muita coisa. Débora, você fez também com que eles conhecessem, sabe, a realidade, para onde essas doações estão indo. Eu queria, a quem está alcançando. Exatamente. Eu queria, da mesma forma, reconhecer essas pessoas que fizeram bem esse trabalho, mas eu também queria que eles voltassem podendo multiplicar. É isso. Olha, é verdade. Isso é feito. As pessoas que passaram por aqui, da Rede D1000, todos olham com muito cuidado, assim, para o futuro dos colaboradores. Como tudo isso é planejado? É o GP. Eu vou falar. Existem cursos? Existe. Na verdade, a gente tem um plano de desenvolvimento para cada um dos cargos de loja, muito bem desenhado, e a gente está sempre revisitando. Nesse momento, a gente está revisitando o que já está funcionando, que a gente é uma empresa inquieta, uma empresa que está sempre buscando, né, a evolução.
Então, a gente tem claramente aí uma trilha de carreira interna. Então, a gente acredita e valoriza muito esse crescimento interno. A gente está aí num momento de grande expansão de loja, abrindo lojas novas, né? A gente está num momento muito bom de companhia, graças a Deus. Então, a gente entende e se preocupa de que nessa expansão a gente tenha pessoas preparadas para poder suportar a expansão. Também não adianta eu querer abrir, sei lá, 30 lojas, 40 lojas e não ter gente para trabalhar, né? Então, tem muita oportunidade interna. Então, a gente cria várias ferramentas de desenvolvimento. A UGP é uma delas. A UGP, na verdade, é a nossa plataforma online, é como se fosse a nossa universidade do grupo, é a nossa plataforma de estudo online. E tem, além da plataforma online, com vários conteúdos específicos para cada cargo, a gente também tem uma série de ações de desenvolvimento que acontecem na loja. Porque quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente pensa, é uma sala de aula com treinamento. Não necessariamente é o treinamento em sala de aula. É o time de multiplicadores junto com o Sérgio que estão na loja, vendo o dia do atendimento e dá um feedback na hora. É um café que tem para uma conversa. É um dia a dia de uma visita em loja, que alguém de operações visita a loja e pode juntos fazer um treinamento em loco, né, na loja. Então, tem várias formas de desenvolver gente. E eu acho que o mais importante de tudo é as pessoas terem... E aí, falando, né, com os colaboradores de loja, que eu acho que é o mais importante, que estão lá na ponta, né, que estão lá no centro, numa cidade, talvez distante da sede. Enfim, é muito importante que a gente consiga chegar neles e mostrar o tanto de oportunidades que essas pessoas têm para crescer junto com a companhia, né? Isso é legal. A companhia não vai crescer se não tiver essas pessoas crescendo junto. Então, existe um trabalho nosso de oferecer o conteúdo, oferecer o treinamento, mas eu sempre falo e repito, se essas pessoas que estão na ponta, se nós não tivermos o interesse de nos desenvolvermos, de buscar conteúdo, de ter a inquietação, cara, eu quero crescer, quero virar gerente. O que eu faço para virar gerente? A gente vai ter um prazer enorme de mostrar. Estuda esse conteúdo, faz esse conteúdo. Olha, então, até aproveitando aqui então fala, e provocando essas pessoas, provoque. não esperem que o conteúdo chegue. O conteúdo vai chegar. Mas se incomodem e busquem informação, busquem aprendizado, porque tem muita oportunidade para todo mundo. E as oportunidades são internas, né? As oportunidades são internas. A gente tem um método interno de seleção, que a gente chama de Oi Redidemia, ou Oi Grupo Profarma, em que a gente divulga as vagas internas e a gente dá prioridade para os colaboradores se candidatarem antes da gente abrir externamente essas vagas. Em loja, especificamente, eu vou te dizer, sei lá, 90% das nossas vagas são preenchidas internamente em promoção. E aí tem o nosso lado de oferecer e tem o lado do colaborador mostrar que está pronto, correr atrás, se indignar, sabe? Cara, eu quero, o que eu tenho que fazer para poder sentar nessa cadeira? Então, a gente vem trabalhando muito isso internamente. Débora, Lília falou muito sobre o futuro da CGG. Agora eu quero ouvir de você. E o futuro da ESG? Olha, a gente tem procurado trazer muitas informações na companhia, trazer pessoas que sejam referências no assunto para falar com nossa alta liderança. Da mesma forma que, como diversidade está muito ligado, né, é um tema importante de ESG, a gente também traz pessoas que façam palestras, que expliquem para a nossa alta liderança o posicionamento, como, sabe, coisas que a gente não pode mais falar, que não são aceitas, que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, é importante que as pessoas que estejam lá no nosso dia a dia, né, os nossos gestores, também se preparem para esse crescente que está sendo o ESG, né? É importante ler, é importante se informar, né? Por isso a gente tem promovido sempre encontros de ESG na companhia. Mas o futuro é como eu falei, não tem volta. ESG hoje é um tema importante para o mercado, é bom para todo mundo e principalmente para os negócios. A companhia que se posiciona, ela fica muito bem vista, né? Então, é uma coisa que é importante de ser feita hoje. E aí eu queria reforçar um ponto que a Débora começou a falar. É importante que a gente, como CGG, a gente como ESG, consiga mobilizar as pessoas para levar esses temas adiante. Só essas duas áreas não vão conseguir evoluir com equidade, com diversidade, com inclusão. Na verdade, quando a gente fala de cultura, é um tema transversal, né? Que tem que estar no dia a dia do líder, tem que estar no dia a dia da alta liderança. Então, eu acho que a gente é muito, cada vez mais, promotores da conscientização que esses temas são muito relevantes e que trazem resultado. Tem Cada as vez pesquisas, mais. né? Tem os números, né? Nós temos as pesquisas, né?
Fala, Lilian, do GPT. Fala, pode falar. Fala, Lilian, não fique tímida. Fala. GPTW, né? Não fique tímida. A gente tem essa área muito bem colocada nas pesquisas que foram Sim. feitas, né? Dentro a gente faz pesquisas de engajamento com o público, né? O nosso público interno, e esse ano saiu o selo, a gente fez com Great Place to Work, e esse ano a gente foi certificado como uma das melhores empresas para se trabalhar né, no país. Palmas para elas. Palmas para nós. Para todas. Ai, adorei. E um dos indicadores que são mais bem avaliados e que são mais reconhecidos pelos colaboradores é o orgulho, né? E é a parte de sustentabilidade. Responsabilidade social. Responsabilidade social, ISG. né? E ESG. Então, é muito bacana ver que isso é muito reconhecido pelas pessoas e que a gente ainda pode reconhecer muito mais. E quando a gente fala, né, do que faz essas pessoas quererem continuar na companhia, o indicador que mais aparece é a oportunidade de crescimento, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando da trilha de carreira. Então, estamos aqui porque podemos crescer, porque sabemos que a empresa está num momento de expansão e com essa expansão muitas oportunidades acontecem, né? E a gente sabe uma coisa importante, né? Pra gente é um ativo importante, muito importante. É um combustível, né? Então, assim, não adianta você ter a maior tecnologia se você não tem gente, né? Então, eu acho que gente de verdade. Gente de Gente de verdade. coração. É isso. Gente que faz feliz o que Mas tem que fazer. vocês são assim. É por isso, eu sempre digo que a gente dá o que o nosso coração tá cheio. né? É genuíno. Então, assim, vocês são assim. Então, não tem como os colaboradores serem diferentes. Né? Diferentes. Então, é isso, é gente de verdade. Quando a gente fala em gente de verdade, gente genuína, né? Eu acho assim que dentro do nosso grupo, uma coisa que é muito bacana é que as pessoas têm humildade de falar, não sei. Então, ESG é um tema novo, diversidade é um tema novo. A gente fala na jornada, a gente aprende coisa pra caramba. Cada reunião que a gente faz, eu falei, usei o termo errado. Caramba, isso aqui não pode. Consegue fazer uma análise desse tempo em que você está na companhia? Da sua pessoa, que eu quero. Da Débora. A Débora cresceu muitíssimo na companhia. A Débora hoje é uma pessoa muito diferente da Débora que entrou. Sempre fica aquela coisa, já falei, né, que para a mulher é uma coisa um pouco mais difícil, né? Mas, assim, eu tinha que provar que eu não estava lá a passeio. Isso, para mim, era um desafio interno. Então, assim, eu tinha que fazer e mostrar para mim mesma, muito mais do que para todo mundo. Então, assim, a pandemia aconteceu, eu fiz um monte de cursos na minha casa. Então, acho que, assim, a gente vai vendo. A gente já comentou até outro dia sobre isso. Numa situação que aconteceu, que tivemos juntas na mesma... resolvendo uma questão, eu falei, há um tempo atrás eu não teria me posicionado assim, mas hoje, como executiva, eu me posiciono. E tem que ser assim, a empresa em primeiro lugar. Isso. Então, eu acho que para mim foi um crescimento incrível, incrível. É o nosso ritmo, é assim que a coisa funciona. Quem não está habituado a isso, não vai se habituar à nossa rotina, ao nosso dia a dia. Intenso, muito intenso. Isso puxou muito por mim. A Débora hoje é uma pessoa completamente diferente. Eu me vejo daqui a 10 anos vendo um monte de lojas abertas, a gente crescendo, a gente tendo pessoas felizes trabalhando, e que a gente possa estar lá liderando, inspirando e fazendo o nosso melhor. Criando sucessores, né? Vamos botar vamos preparar a gente Vamos, se Deus quiser. Assim, nesses 3 anos, você já consegue fazer essa análise? Da Lilian. Consigo, claro, consigo. Eu acho que nesses 3 anos, primeiro eu aprendi muito sobre a companhia. Eu entrei na companhia num desafio no meio da pandemia. Tinha 1 mês de pandemia. Então, imagina, a gente fez um grupo de trabalho para fazer trabalho de cultura e eu não conhecia nada da cultura. Né? Eu não conhecia nada da companhia. Então, para mim, foi assim, um onboarding, uma chegada, um primeiro ano. Imagina, eu chegando sem conhecer as pessoas, à distância, no meio de pandemia, falando de cultura. Então, para mim, foi muito estrategicamente importante fazer essa revisita de cultura, até para saber por onde que eu tinha que seguir, por onde que, enquanto área de gente, a gente deveria focar e priorizar. E encontrei parceiros maravilhosos que eu sempre falo, se não tivéssemos juntos, a gente não teria realizado. E eu falo isso de coração mesmo. Então, hoje, depois de 3 anos, primeiro eu acho que eu já conheci... Recíproco, tá? Eu não tô dizendo que isso aqui é um podcast muito fofo, verdade. gente. Não tem prescrição, é isso. É uma coisa linda. Eu poderia dizer assim, depois de 3 anos, eu já conheço um pouco da companhia. Eu acho que a gente sempre tem muito para conhecer e muito para aprender.
Eu acho que vale colocar que eu consigo hoje já ter um pouco de raio-x de quem são as pessoas dessa companhia, o que podemos fazer com cada um para ajudar que o resultado seja maior e que a gente atinja melhores resultados. Mas o principal, eu acho que depois de 3 anos a gente se torna pessoas apaixonadas pela companhia, de verdade. Porque a gente mergulha tanto, a gente trabalha tanto, e é tão intenso. Outro dia mesmo, você me perguntou, né, quando a gente se encontrou, você consegue se desligar? Eu respondi, mais ou menos. Não consegue, não é você verdade. consegue, Não Débora? desliga. Não consegue, né? Mentira, não desliga. Mas aí vai curtir as férias com a família. Não, nas férias. Nas férias, a gente sim. tenta se Um desligar. pouquinho. Quando Mas você assim, tá sai, fora, assim. deixa o telefone de lado, assim. Não, dá uma consegue. olhada no e-mail de vez em quando à noite. Desligar 100% é impossível. Pra mim é impossível. Não tem jeito. Não tem como. Gente. Agora, para mim, assim, ver como a companhia cresceu, né? Começou uma coisa com meu pai, que foi o fundador, e como ela foi crescendo através desses anos todos, a aquisição da Demil, esses 10 anos que estão acontecendo, para mim é uma coisa assim, é um orgulho incrível, sabe? Um orgulho incrível o trabalho É um filho, né? que É vem um sendo filho. feito. E eu também tenho que ser sincera aqui uma coisa, eu sou muito fã do meu irmão, tá? Ai, que linda. E eu tenho certeza que ele também é seu fã. Ah, sim. Olha, gente, É recíproco. mas antes de deixar um recadinho final, eu quero convidar a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, para acessar o QR Code que está aqui, ó, do ladinho, e assistir os episódios anteriores, que estão maravilhosos. Eu tenho certeza que, assim como eu, vocês vão aprender bastante. Papos super produtivos e legais, viu? Aprendi bastante com todos que passaram por aqui. Então, não deixe de acessar esse QR Code que tá bem aqui, ó. E assista. E propague, viu? Compartilha com os amigos, com os familiares. Vamos compartilhar a página do YouTube aí da Rede Demil. Combinado? Mas agora, pra gente encerrar, porque tá acabando, agora vem um recadinho. Eu gostaria que você deixasse um recado para todos os colaboradores que estão nos assistindo, para todos. Para todos. Então, vamos lá. O mundo está precisando de pessoas com iniciativa. Então, tenham iniciativa. Busquem crescer. Busquem fazer o melhor que vocês têm dentro de vocês. Não se acomodem. Eu acho que as pessoas que se acomodam, elas estão perdendo uma oportunidade incrível de ver o que tem do outro lado. Então, o meu recado é esse. Não deixem parar o tempo de vocês. Tenham iniciativa. Isso vai fazer uma diferença incrível na vida de vocês. E você, Lilian? Eu vou dar continuidade no seu recado. Eu queria reforçar o momento bacanérrimo que a gente está vivendo enquanto Rede Demil. Tantas lojas se abrindo, tantas oportunidades acontecendo. E, se você tiver iniciativa e você não se acomodar, como a Débora comentou, sem dúvida vai ter uma oportunidade de crescimento para você na companhia. Então, estude, busque informação, se inquiete, não guarde para você situações que você possa estar sentindo. Então, converse com a gente. Você está longe, né? A gente está na sede, a gente não consegue estar em todas as lojas, falando especificamente para o nosso público de loja, que merece todo o nosso agradecimento e todo o nosso carinho, né, por tudo que vem fazendo. Mas que a gente esteja sempre pensando em vocês, cuidando de vocês e vocês cuidando de vocês também, sendo protagonistas da carreira de vocês e aproveitando as oportunidades que a companhia vem oferecendo e vai oferecer muito mais para a gente poder crescer aqui internamente. Lilian Kakin e Débora Birmarque. Acertou! Eu quero muito agradecer a presença de vocês. Gente, eu tenho certeza que esse episódio vai ser o melhor. Eu sempre falo isso. Você fala em Olha, todas isso. não fiquem com ciúmes, viu? Mas eu tenho certeza que dará muita informação e conscientização para os que estão nos ouvindo, nos assistindo. É a nossa Muitíssimo missão. obrigada É a missão. pela presença de vocês. Eu tenho certeza que essa é a parceria de milhões. Sucesso para vocês. E esse foi o 5º episódio do podcast Fala Rede Demil. Em julho estaremos de volta e tenho certeza que vamos conhecer ainda mais histórias incríveis sobre a primeira década da Rede Demil. 10 anos de Rede Demil e mais de 1000 motivos para comemorar. Fala Rede Demil, um podcast livre de prescrição. Tchau, tchau e até a próxima.